Você já entrou em uma casa que, à primeira vista, parecia sagrada? Cruzes penduradas nas paredes, uma Bíblia aberta cuidadosamente sobre a mesa, um terço repousando ao lado da cama. Tudo parecia perfeito, mas, de repente, ao respirar fundo, você sente algo estranho no ar. Uma atmosfera pesada, um silêncio denso, como se uma sombra invisível pressionasse o ambiente. A família sorri, mas por trás dos sorrisos existem noites mal dormidas, discussões que surgem do nada, ansiedades que ninguém consegue explicar e uma fé que, em vez de libertar, parece aprisionar. Meus amigos, a palavra de Deus nos adverte em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Essas não são palavras simbólicas ou meras metáforas. Elas são um alerta divino, um chamado à vigilância. Porque, mesmo dentro do lar, que deveria ser o espaço mais seguro, mais santo, mais protegido, podemos abrir brechas que permitem a entrada do inimigo. E o mais assustador é que muitas vezes nem percebemos. Não se trata de superstição. Não se trata de viver com medo. Trata-se de sabedoria espiritual, de discernimento, de entender que a casa não é apenas uma construção de tijolos e cimento. O lar é um ambiente espiritual. É ali que almas são formadas, que crianças aprendem os primeiros passos da fé, que casamentos são moldados, que o caráter é testado. O lar é a primeira igreja, o primeiro altar, o primeiro campo de batalha. E se toleramos dentro dele aquilo que contradiz o Evangelho, não estamos apenas correndo risco por nós mesmos, mas também colocando em perigo aqueles que amamos. Cada objeto, cada hábito, cada prática que se opõe a Deus funciona como uma pequena porta entreaberta, uma brecha que o inimigo não hesita em usar. Pergunte a si mesmo agora: o que você tem permitido entrar na sua casa? O que está repousando em suas prateleiras, tocando nos seus ouvidos, piscando nas suas telas, que talvez não deveria estar ali? O que você carrega como normal pode ser, na verdade, um peso espiritual invisível. E aqui está a verdade que precisamos encarar. O inimigo não precisa de grandes pactos ou rituais para agir. Muitas vezes, basta nossa indiferença. Basta deixarmos acumular distrações, divisões, práticas ou objetos que parecem inofensivos, mas que lentamente corroem a atmosfera espiritual da casa. Hoje, eu quero convidar você a olhar para o seu lar com novos olhos, a perceber que existem coisas que não apenas ocupam o espaço físico, mas influenciam diretamente nos próximos momentos, ambiente espiritual. Nós vamos expor 4 intrusos silenciosos que não deveriam, em hipótese alguma, fazer parte da vida de um cristão. 4 portas abertas que, quando fechadas, podem transformar completamente a atmosfera da sua casa. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mexer profundamente com sua forma de enxergar o lugar onde vive. Vivemos em uma era de barulho constante. O som das notificações, a rolagem infinita de vídeos, a televisão ligada como se fosse parte do mobiliário. Muitos lares cristãos se transformaram em templos da distração. E aqui está o alerta. Aquilo que nos entretém aos poucos nos forma. O Salmo 46 nos lembra: aquite vós e sabei que eu sou Deus. Mas como ouvir a voz do Senhor se nossa casa está tomada pelo caos das telas? Não estou dizendo que a tecnologia é má em si mesma, mas quando ela ocupa o centro, quando governa horários de refeições, rouba a atenção durante as conversas e substitui o silêncio que deveria ser dedicado à oração, ela se torna um falso Deus. E todo ídolo exige sacrifícios. O preço pago é a perda da presença de Deus no cotidiano. Imagine uma família reunida para jantar, mas cada um preso ao celular. A mesa, que deveria ser altar de comunhão, se torna palco de isolamento. Imagine um lar onde a oração é substituída pelo hábito de passar o tempo
diante de uma tela. Aos poucos, o coração se torna incapaz de contemplar o sagrado. O inimigo não precisa nos desviar com pecados escandalosos. Basta nos manter ocupados, anestesiados, sem espaço para o espírito. Pergunte-se: meu lar cultiva silêncio e oração ou apenas movimento e barulho? O inimigo sabe que onde não há escuta, não há encontro com Deus. Por isso, o primeiro passo é recuperar a capacidade de silêncio. Desligar o que distrai, abrir espaço para o que edifica, porque um lar onde não se ouve a Deus se torna vulnerável a qualquer voz. Jesus advertiu: todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e casa dividida contra si mesma cairá. LC 1117. Quantos lares vivem exatamente essa realidade? Casais que se evitam, irmãos que trocam palavras afiadas, filhos e pais separados por mágoas antigas. Às vezes existe uma cruz na parede. O inimigo sabe que a família é reflexo da Trindade, indiferença, chamada a ser comunhão de amor. Por isso, sua estratégia é semear ressentimento e orgulho. Uma palavra maldita, um perdão negado, um silêncio prolongado, pequenas rachaduras que se tornam abismos. O diabo não precisa destruir uma família de uma vez. Ele se alimenta daquilo que deixamos crescer sem confrontar. Quantos lares têm ícones religiosos, mas guardam rancores como relíquias? Quantos rezam juntos na igreja, mas em casa cultivam olhares de desprezo? Não se enganem, nenhum objeto sagrado cobre um coração endurecido. Onde há divisão, há espaço para escuridão. A cura começa na humildade. Dizer as 3 palavras mais difíceis, eu estava errado, pode transformar o clima espiritual de uma casa. Reconciliar-se não é sinal de fraqueza, mas de fidelidade ao Cristo que reconciliou céu e terra na cruz. Se a sua casa tem vivido divisões, este é o momento de reconhecer que o silêncio não resolve, a fuga não cura. A unidade é obra do Espírito Santo, mas exige corações dispostos. Onde há reconciliação, a presença de Deus volta a habitar. Jamais colocaríamos uma estátua pagã no centro da sala. Mas sem perceber, muitos de nós permitimos que filmes, músicas e programas que zombam da fé e exaltam o pecado se tornem parte da rotina. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 4:8: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é amável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mas será isso o que preenche nossas telas. O que consumimos molda nossos desejos. Uma série que normaliza o adultério, uma música que exalta a violência, um vídeo que transforma o pecado em comédia menos. Tudo isso educa o coração mais do que imaginamos. A repetição transforma o escândalo em normalidade, e aquilo que parece apenas entretenimento lentamente destrói a sensibilidade espiritual. A mente é como um jardim. O que você planta cresce. Se alimentamos nossa imaginação com histórias de amor verdadeiro, coragem e fé, colhemos virtudes. Mas se regamos diariamente com imagens de luxúria, egoísmo e zombaria, não devemos nos surpreender quando o coração se torna terreno árido. Não se trata de viver em isolamento ou rejeitar toda forma de cultura, mas de recuperar o discernimento cristão, perguntar, antes de dar play, se aquilo nos aproxima de Deus ou nos afasta. Cada escolha de mídia é uma decisão espiritual. O que entra pelos olhos e ouvidos, cedo ou tarde, frutifica na alma. Talvez o mais perigoso intruso seja aquele disfarçado de curiosidade inocente. Horóscopo, tarôs, cristais, livros de espiritualidade alternativa, séries e filmes que glamorizam bruxaria e invocação de espírito. A Escritura é clara: não vos volteis para médiuns, nem procureis adivinhos, para não vos contaminardes com eles. Eleube 1931. Não é conselho simbólico, é ordem espiritual. O problema
é que tratamos o oculto como brincadeira. Mas brincar com trevas é como acender fósforos dentro de um depósito de gasolina. Mesmo que não haja intenção, as portas espirituais se abrem. Os primeiros cristãos, quando se convertiam, queimavam seus livros de magia publicamente. Eles entendiam que não havia lugar para conciliação entre luz e trevas. Hoje, muitos cristãos frequentam a missa, mas à noite assistem a séries que apresentam rituais como fascinantes. Carregam um crucifixo no peito, mas consultam o signo do dia. O inimigo ri da nossa incoerência, porque sabe que pequenas concessões criam grandes brechas. Pergunte-se: existe algo em minha casa que, mesmo considerado decoração ou diversão, contradiz a fé que professo? Se sim, é hora de removê-lo. O Senhor não abençoa lares que mantêm objetos que pertencem ao reino das trevas. A fidelidade exige renúncia. Jogar fora o que contamina é ato de coragem, mas também de libertação. Chegamos ao fim deste caminho. Identificamos 4 intrusos: a distração, que rouba o silêncio; a divisão, que destrói a comunhão; a mídia impura, que contamina a mente; e o oculto, que abre portas espirituais proibidas. Agora, a pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? O primeiro passo é a renúncia. Remova de sua casa aquilo que não pertence a Deus. Desligue o que distrai. Peça perdão onde há feridas. Rejeite conteúdos que ferem a fé. Elimine objetos ligados ao oculto. A renúncia não é perda, é espaço aberto, mas para que a graça volte a fluir. O segundo passo é a consagração. Convide Cristo para reinar sobre cada cômodo. Ore em voz alta. Abençoe sua casa com água benta. Coloque um crucifixo em lugar de honra. Transforme sua sala em espaço de comunhão, sua mesa em altar de gratidão, seu quarto em lugar de descanso santo. O terceiro passo é a perseverança. A atmosfera espiritual de um lar não se mantém por acaso, mas pela decisão diária de colocar Cristo em primeiro lugar. Pequenas práticas, oração em família, momentos de silêncio, gestos de perdão, são sementes que mudam tudo. Hoje, Deus lhe dá a chance de escolher. Sua casa será refúgio de luz ou abrigo para as trevas. A decisão está diante de você. Reconsagre seu lar ao Senhor e permita que Ele transforme seu espaço em um verdadeiro santuário.